Boa noite, Brasil. Que loucura, é? É impressionante e a gente já vai entrar... Quando fez 2-0 Egito, você acreditou ou achou que já tinha ido pro Eu achei brejo? que ia estar difícil. Eu achei que ia estar difícil. Mas eu vou fazer só um resumo breve, nem falando de tática, porque acho que não se trata nem de tática nem de técnica, se trata de mental, do que esse grupo está entregando em momentos de dificuldade, o que esse grupo mostra atrás de uma liderança como é Lionel Messi, forte, o que esse grupo faz por ele, depois de ter errado um pênalti, depois o pênalti foi o melhor momento da Argentina no primeiro tempo, não se abalaram, garra, resiliência, força, acreditar até o final. Um grupo que não desiste, que a gente já viu em Qatar 2022, no momento de dificuldades, ter perdido o primeiro jogo lá com a Arábia e com o México ganhou aí justo, mas depois cresceu na competição. Esse grupo acredita até o final, mesmo jogando mal, mesmo sendo algumas vezes superado em alguns tramos, alguns jogos, durante o Mundial. E mesmo hoje, tendo uma parada bem difícil, remontou um 2-0 na garra, na superação, acompanhando, para mim, o melhor jogador da história do futebol, não tenho dúvidas disso, e mostrando a garra e a resiliência, para mim é fundamental. O coletivo da Argentina hoje se mostra muito forte, quem joga, quem não joga. Hoje o Lautaro é um exemplo de quem foi titular durante toda a Copa, hoje foi reserva, entrou e fez a diferença no terceiro gol. Então, cara, o que resta para frente é continuar acreditando e, obviamente, o futebol da Argentina poder melhorar. Já que você denominou Messi como o melhor jogador da história do futebol, talvez muita gente aí no Brasil esteja se coçando na cadeira, querendo que a gente rebata. Vou deixar para o Paulo ou para o Felipe, se quiserem rebater. Mas vou falar que uma coisa o Messi tem um comum a outras grandes lendas do futebol, inclusive a nossa maior lenda, o Pelé. O caminho deles, se a gente olhar a história de todos eles, lendas, legendas em Copa do Mundo, ele nunca é linear, assim, só alegria, só tristeza, e é por isso que os caras, só alegria, é por isso que os caras são o que são. Então, o Pelé, por exemplo, 58, ele começa a Copa no banco com 17 anos. Ele e Garrincha, vai entrar no terceiro jogo. Aí, a partir do mata-mata, é um gol contra o País de Gales, 3 na semi com a França, 2 na final. Vai jogar a Copa de 62, se machuca no segundo jogo, praticamente não joga a Copa. Depois, em 66, se machuca no terceiro jogo, o Brasil eliminado na fase de grupos, vexame, ele sai carregado do campo. Não joga mais pela seleção, havia dúvida, né? Foi para a Copa de 70 e encerrou sua trajetória no auge com a camisa do Brasil. Ronaldo, fenômeno. Em 94, campeão sem jogar. 98, era o melhor jogador do mundo e da Copa. No dia da final, tem um colapso. 3-0 França. 4 anos depois, ele se reergue. E o Brasil é campeão com um show dele, né? Inclusive marcando 2 gols na final. E o Zidane, nosso algoz de 98, quem considera uma lenda também. Em 98, ele é expulso na fase de grupos. Fica 2 jogos suspensos. Volta contra a Itália, tem a semifinal. E aí, a final, a gente lembra o que ele fez. Chega machucado em 2002, França cai na fase de grupos. Em 2006, ele é suspenso também por cartões amarelos, é tratado como aposentado, é jogador, vai crescendo na Copa. E o último ato do Zidane é uma cabeçada do Materazzi na Copa e no futebol. Então, assim, as lendas, eu acho que elas são o que são, não porque elas só são sucesso, mas porque elas vão para o fundo do poço e elas se reerguem. Hoje o Messi perdeu o 4º pênalti dele em Copa do Mundo. A gente sabe o que é a história do Messi na seleção argentina. Já pediu para não jogar, já foi massacrado pelo país do Alessandro quando perdeu uma Copa América para o Uruguai. Nunca vi um hate igual com nenhum atleta, nunca vi. Foi massacrado, perdeu a Copa América. Hoje, se perdesse a Argentina, certamente se debateria o Messi como batedor de pênaltis, né? E aí ele vai lá e faz o que faz depois das dificuldades. Então eu acho que a lenda, ela se torna o que ela é, também porque ela vai para o fundo do poço muitas vezes e tem o talento e a força de se reerguer. E foi o que o Messi fez hoje no jogo, na minha opinião. Boa noite, Felipe Melo. Boa noite, amigos. Boa noite a todos aí que estão conosco. De fato, eu até falei algumas coisas na minha rede social sobre o Messi, logo que terminou o jogo, né? Principalmente o mental, né? Mentalidade forte desse atleta. Porque a gente vê, e a gente tem vários exemplos de atletas que perdem pênalti, né? E acabam
o normal, né? A frustração de perder um pênalti no momento acaba não fazendo um bom jogo. Ele se manteve. É por isso que ele é o melhor da história. Meu modo de pensar aqui, eu pelo menos assisti jogar, que eu vi jogar. Eu tenho desfrutado a cada minuto. Agora eu queria exaltar hoje, para mim o craque do jogo foi o treinador da Argentina, com as mudanças. Aquilo que eu esperava com o Ancelotti, e que de fato, quando chegou, me deu muita esperança, eu falei, o Ancelotti, ele vem para a seleção brasileira e consigo ele traz a esperança de dias melhores para a seleção brasileira. E não foi isso que aconteceu. E nós temos que ser bem realistas, sinceros e criticar na hora que tem que criticar. Então aqui, o Scaloni, ele foi o craque do time. Não começaram bem, assim como foi o jogo passado. E ele, com as mudanças dele, ele fez a Argentina realmente voltar assim à vida numa forma incrível. E obviamente que o Messi dentro de campo faz toda a diferença. Interessante, porque ele promoveu mudanças no time titular. E depois teve que mexer no time titular. A gente vai debater tudo isso. Seu Paulo Nunes, boa noite, hein? Boa noite, André. Tudo bem? Tudo em paz, e você? Tudo tranquilo? Boa noite, Felipe. Boa noite, Dari. Também tá parabéns. apaixonado pelo Messi? Vai Mas mandar o sempre maior fui, da né? história também? Não, aí não. Vamos começar por aí já, né? Tá bom. Eles falaram que o Messi é o maior da história porque o Pelé é o concurso, né? O Pelé não disputa entre os mortais. Mas o Messi, cada Copa vai mostrando que é um jogador, um ET, fora de série. Agora, o que me chamou a atenção hoje foi a seleção da Argentina deu aula de como se recusar a perder uma partida. Acho que algumas seleções precisam olhar muito. Não aceitaram. Não aceitavam a derrota, né? A derrota era praticamente eminente. Era uma derrota era uma virada improvável. E aí, André, eles eles buscam essa vitória, mas jogando futebol. Vocês falaram aqui do Messi, o Messi estava jogando por dentro, errando muito tecnicamente. Aí o gênio começa a pensar, cara, aqui por dentro tá muito difícil, eu vou lá pro lado direito, eu vou ficar lá para trazer essa bola por dentro. Cara, a Argentina mudou a postura, mudou a ideia, mudou a maneira de jogar. E, cara, André, era absurdo assim, eu tava no meu quarto e a cada momento eu chegando ao ponto de vibrar com esse jogo. Vibrar que pra mim foi um dos... Eu vibrei com os dois times Dos hoje. dois times. Eu torci no momento pro Egito e depois passei a admirar muito Porque a quando o seleção Egito faz 1 a 0, Argentina. o Egito mandava no jogo. Mandava no jogo. Né? O segundo também, que ele faz um gol, é E anulado. aí vai ter um pênalti pra Argentina empatar o jogo. Pô, um pênalti achado, porque só dava Egito. Você fala, Messi vai pra bola. E ele bateu mal. Bateu mal de novo. Aí o Egito faz um gol também, que foi anulado. Bem anulado, por sinal que foi uma falta lá atrás, no Martínez. Só que, cara, aí volta essa questão da aula de não querer perder, de não se aceitar essa derrota. E pra mim, assim, a união do grupo com o Messi, ela é... O Dali falou que pra mim ela é um absurdo, porque... Eles começam a entender que o Messi está querendo muito, eles começam a correr para o Messi, começam a se juntar, a se aproximar do Messi. E aí vem uma vitória simplesmente absurda para mim. É uma vitória para ficar guardado na história desses jogadores da Quem Argentina. estava fazendo a história era o goleiro egípcio, né? Também. Mas o que eu falei, depois do pênalti errado do Messi, foi o melhor momento da Argentina. Eu acho que a Argentina não merecia ir perdendo o primeiro tempo, no intervalo. Mas, enfim, o goleiro fez 3 defesas assim, surreais. Mas o que mais me impressiona, obviamente, as mudanças que Essas teve... são imagens que a gente vai ver do gol anulado, né? E o ala direito do Egito jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. absurdo Absurdo dele. que ele fez esse jogo. Ó, ali era o 2-0 egípcio, o gol anulado. Por causa de uma falta lá atrás, na origem da jogada, que a gente vai debater. Olha lá. A imagem que vocês estão vendo. A imagem mostra muito claro. E o Messi teve 70 minutos Muito que não claro, jogou bem, professor? tá? Muito claro. Vamos O Messi não debater depois. 70 minutos não jogou bem, tá? O Messi. É isso que eu falei. Não é que teve uma Mas é por partida... isso que eu quero falar, não sei, entendeu? não sei se a produção separou aí um retrato tático de depois que teve as mudanças, por isso que o craque do jogo para mim foi o Scaloni. Porque o Scaloni ele passa a equipe para um 3-5-2, ele traz o Paredes para fazer a saída 3, ele coloca 2 atacantes no terço final do campo, ele coloca gente na área e traz o Messi para como um meia. E o Messi começa a jogar dali. Mas, ó, aí vai ser o 2-0 do Egito, né? Um gol anulado e na sequência também no contra-ataque de Almanac, Exatamente. Egito 2-0. Sinceramente, gente, ali
A chance de qualquer time virar um jogo em oitavas de final de Copa do Mundo, faltando menos de 30 minutos, Eu ia te mandar uma mensagem, André. Ainda bem que eu segurei a mensagem. Não, eu já estava preparando o discurso. Exatamente. Como é que a gente abriu o programa com a eliminação da Argentina do Messi? Faltavam menos de 30 minutos para acabar o jogo. Jogadaça desse atleta aí do Oviedo, hein? Você jogou bem, né? Jogadaça dele. E a Argentina, o jogo estava muito perigoso, porque as transições de Egito, a Argentina não conseguia contrarrestar de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Teve uma, estava 2-2, teve uma transição, um contra-ataque, quando Paredes, entrou o Marmouche. Exatamente. O Paredes Que tem uma Paredes leitura ficou de último absurda. homem. Ele dá o tempo, né, para ele se aproximar e vai pro lado direito. Se o Marmouche toca pro lado direito dele, ele entrava com o bola e aí tudo. vem o gol que dá esperança, né? Olha a bola do de a Messi. Argentina buscar o empate. Né? Olha O a bola do Messi. Olha a bola o do Messi Messi. vai fazer o cruzamento. De outro jogador que tem uma alma, Romero, Jogou muito o Romero nesse mas jogo. tem uma alma de querer Jogou brigar, muito. de querer buscar. Ele foi para a área, ele já estava na área, ele foi para a área. E aí o estádio, desculpa, virou uma bomboneira, não, virou um Monumental de Nunes. Não precisa Monumental. Bomboneira, não é bomboneira. Não é uma bomboneira. ofender. Virou um Monumental de Nunes. Bombotal, então, pra ficar... Tá, virou Beira Rio. Tá bom. E aí, cara... Ele começa a jogada lá do lado direito, vai entrando, e essa batida de primeira, a gente, canhota dele é um absurdo. A bola né, quica antes, ele já bate seco nela, rápido. A canhota Ó, dele ó, é 9 de esperando. 10, né? É difícil você pegar uma bola assim de bate-pronta, né? É chamado Felipe. bate-pronta. Exatamente, Felipe. Muito difícil mesmo. Mas a concentração dele, o cansaço dele, não existe. Isso é Parece 44 que do segundo tempo. não está cansado, parece que não está 44 cansado. do segundo tempo. Então, assim, prorrogação, né, gente? Beleza. Não, a Argentina não quer prorrogação. Ela vai conseguir fazer um gol aos 48 ainda. E uma jogada feita de um atleta que ele tinha tirado, vinha como titular, né, na Copa, e tinha tirado o atleta que é o Lautaro Martinez, né? Olha a bola. E aquilo que a gente conversa muito. O Enzo que tá botando o pé na área. Mesmo no último minuto de jogo, foi lá botar o pé na área e fez um belo gol de cabeça. Que foi uma coisa que nós falamos. Belo gol. Como a Argentina iria se comportar fisicamente. E eu notei a Argentina um pouco melhor que o jogo anterior. E muito melhor no segundo tempo Muito do que o Egito. melhor. O Egito O caiu Egito muito comete melhor. uma falta ali, né? Não foi. Não foi? Não foi, olha lá, ele se joga lá, ó. Ele cai, olha lá, e fica no chão. Tentaram, né? Já que anularam um gol deles ali, eles tentaram. Tentaram. Quem recupera a bola é Julián, tá? Que teve um jogo muito bom também. Participando, obviamente, ofensivamente não tanto, mas E é o participando. centroavante cruzando pro volante. Agora, que cruzamento também, hein? Lautaro pra Julián. Ele olha, dá um tapa, olha o Então, Enzo você vê entrando como é no que são as fundo. coisas. É um cruzamento de um atacante e a finalização de um meia que parece um atacante. Que cabeceia como centroavante. Cabeceia como um centroavante. Você pode falar melhor do E que o eu. Scaloni começa a chorar de emoção, cara. Não No tem o que 3 a fazer, 2. não tem o que fazer. Ou no quarto, André, você começa a vibrar, fala, que isso? Como que isso pode acontecer? Isso é Copa No do quarto Mundo. não o gol, no seu quarto. No meu quarto, Sim, não, no só meu- porque eu fiquei, será que teve um quarto gol? O cara, no o meu cara quarto, começou vendo o a jogo. chorar ainda com a bola rolando, né? Assim, aí apito final, ele desabou, a Argentina fez a sua festa. Cara, assim, ó, são nossos rivais, né? Muito rivais, muito. Muito. Eu invejo o que a Argentina tá fazendo nessa Copa do Mundo. Eu, assim, tenho muita saudade de ter um jogador, um líder, um craque que empurra o nosso time como o Lionel Um grupo Messi. unido como esse, Um grupo que não aceita que perder. não aceita exatamente. Isso é muito importante. Olha, hoje eu falei, cara, tecnicamente, um eles grupo não sem jogaram bem. estrelismo. É, um grupo sem tecnicamente não estrelismo. jogaram. É um grupo que é o seguinte, mas olha muita aqui, raça. Nós sabemos que temos o Messi, que é o cara, e eu torço pro Messi ir bem, não é porque ele vai me ofuscar, não. Porque o Messi estando bem, o Messi vencendo, Todo ele mundo vai me vai ajudar a ganhar. vencer, todo mundo vai ganhar. Não Exato. tem estrelismo. Não tem estrelismo. A primeira coisa para você ter realmente um coletivo unido, jogar em unidade, é você não ter o estrelismo. nossos jogadores têm chorado de tristeza nas últimas Copas. Eu tenho inveja de quem chora de emoção, de emoção, alegria. de alegria. Eu lembro uma Boa essa. frase do Scaloni, acho que foi no Mundial passado, que ele falou, cara, o único que pode caminhar é o Messi. O resto tem que correr. E caminha mesmo, né? O Eric O Faria resto trouxe tem um que correr. dado hoje na transmissão. A média de jogador, assim, em média, né? Varia muito. Mas de 10 a 12 quilômetros por jogo, o Messi é 8 quilômetros. Mas espera aí um pouquinho. né? Vamos, É isso que eu ia falar. Espera um pouquinho. Não, só que o não, dado é esse. só vou- O dado é esse. Ele não precisa ter eu concordo contigo. Né? Não, Só um dado, isso é um dado. O problema é que quando ele pega um dos 8 quilômetros que ele tá percorrendo, ele vai Faz pro gol. dois gols. Ele faz 2 gols, ele dá Não 2 é uma passes. crítica, não, isso, gente. não. É um elogio. Ele não, Pois precisa, é. ele não precisa correr 12. Não, porque tem gente que corre 16 e não dá um chute no gol. Eu sei. Eu Era um entendo. elogio ao Pois é. Messi. Eu entendo o que você está falando. É só, Foi o só dado que o Eric endossar. Faria trouxe na Sim, transmissão. e muito Mas bem ele falado. precisa. Só endossar o que você está falando, o Messi, ele se permite fazer isso aí por quê?
Porque ele é tão inteligente, é tão gênio, que ele se coloca no lugar, assim, ele vem caminhando e se coloca no lugar onde a bola vai chegar. Exatamente. No primeiro tempo, ele estava caminhando também, e as pessoas falam que ele não marca, né? Ele estava caminhando também, de repente o cara deu mole, ele foi lá e roubou a bola do cara. Exato. Ô, André, e quando ele pega a bola, cara. a velocidade que ele... Pô, é levinho. Olha, gente, com a foto do Maradona ao fundo, gente. Exatamente, essa imagem aí é muito... Que Do isso, Tico cara? também. Muito... Hein? Deixa eu te falar uma Você coisa. não precisava estar lá. Quando a bola... O presidente da Associação de Futebol Argentino não precisava ser bandeira da Argentina. Porque a Argentina é o que é, apesar da gestão do futebol. Aquela outra imagem é do presidente Se você parar pra AFA. pensar, o campeonato mesmo, o campeonato regional... Ela é o que é, apesar dos seus dirigentes. Quando ele Como a anda, gente, quando ele inclusive. corre 8 quilômetros, aí a bola chega nele, a velocidade que ele chega no gol é absurdo. A perna descansada. E o que os jogadores da Argentina fazem por ele é absurdo. Não, mas era um elogio, porque o Messi, ele parece parado, assim, ele fica andando no jogo. Tem gente que fica correndo 6 voltas e não pega na bola. Não pega. Não, e com 39 anos, ele fica Sabe, andando. você falou na de- zona Messi. Você falou do seu negócio, eu sinto a inveja de uma situação dessa. Eu vejo isso aí, principalmente a seleção, a CBF, tem que olhar essa seleção da Argentina, a forma, a união, a unidade deles, né? Assim, essa amizade que tem, essa conexão entre Simeone, jogadores e torcida. Você pega aí. Quando você vê isso aí no Brasil? Quando você vê isso no Brasil, sabe? O Simeone, que é um dos maiores treinadores que tem do Atlético de Madrid, foi lá, colocou a camisa, tá ali torcendo, sabe? Assim, é difícil a gente ver isso no nosso país. E eu faço até eu também nunca fui para o estádio, nunca fui, apesar de que é a minha primeira Copa, eu estou trabalhando. Mas eu também nunca fui, assim, a não ser quando eu era criança, que eu pude ir no Maracanã, inclusive no Brasil e Argentina, e colocar a camisa do Brasil. Mas a gente não vê essa situação no nosso país, infelizmente. Então, atirar como exemplo isso aí, pegar como exemplo. A gente também pode pegar bons exemplos, mesmo na rivalidade, cara, assim, porque material humano nós temos. E quando mais eu vejo isso aí, mais me dá tristeza de que o Brasil não Material não pode humano nós temos, mas nós não temos o material que Exatamente. não é humano, Mas né? por que que o material Messi, mas por que que o extraterrestre nós Messi não com temos. 39 anos, tudo bem. Você O humano nós temos, mas o ET nós não Mas você temos. tem um ET, tudo bem, beleza. Mas o coletivo, o grupo... Exatamente, o grupo- coletivo faz por Mas tira ele. o Messi da Argentina, grupo- gente. o grupo Tira o é- Messi da Argentina. Eu sei. Não, o Não Messi, teria passado por Cabo Verde, O Messi não é um teria vencido 22, não, Não, teria ganhado e- hoje. o Messi é um Nós falamos isso aqui diferencial. tem um tempo atrás. Mas se você não Lembra? pega um coletivo forte, se o Messi não pega um coletivo forte, vai acontecer igual as outras Copas. Claro. Sabe? Eu Então o coletivo concordo, ajuda tá? muito. Eu concordo que é mais dependente do que a Copa anterior. Mas, A Argentina tá acho mais que igual, dependente, né? Acho que é igual, hein? Acho igual. Mas, igual, eu mas também eu acho. acho que tá mais dependente, Eu- porque eu- ele tem 8 gols. Como você Nem de pênalti. 8. Como Não, você... isso é porque ele cresceu também nessa 8. Copa, né? Ele tá, Não, ele tá mais inteligente. ele tá mais tudo. Tá mais, Ele porque tá mais tá inteligente. quatro ele tá, anos mais velho. Ele tá bem Tem fisicamente. um detalhe. Como você, eu adorei o jeito como você abriu. Hoje não é tática, hoje não é 3-5-2, fazer gráficos. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu com a Argentina que é difícil de explicar assim só pela razão. Assim, para quem é muito materialista, não vai aceitar essa explicação. E em 2021 abriu um portal para a Argentina. Os caras não ganhavam nenhum título desde 93. Dava tudo errado para a Argentina. Com os melhores times, dava tudo errado para a Argentina, inclusive para o Messi. Era um sofrimento, era só choro de tristeza. Ganham a Copa América, inclusive com uma péssima atuação do Messi, na minha opinião, na final. Péssima, ele perde gols feitos, nervoso. Ganham aquela Copa América no Maracanã contra a gente. Uma Di Copa Maria, América, né? Di Maria, gol de Di Maria. Maria. que inclusive nem devia ter acontecido porque era pandemia, o governo brasileiro fez questão de fazer, e aí abriu um portal para a Argentina. Depois daquilo, tudo dá certo. Até quando parece que vai dar errado, como hoje, dá tudo certo. Na Copa passada, perdendo a Arábia Saudita na estreia, com a França fazendo o que fez, tudo dava errado. Se fosse antes de 21, o Dibu não teria pego aquela bola na final, não teriam virado o jogo hoje. É incrível como depois daquele jogo tudo se abriu para vocês. Zé, Mas sabe o que eu acho? É O a mal, desculpa, é a mal do treinador também, que o Felipe falou. Mas você não concorda que mudou a energia da Mas Argentina? são momentos, são É exatamente fases. por isso E que eu tô eu te falando. digo, nós Tirou temos, peso a Argentina, das nós temos que costas. aproveitar essa fase, tá? Sim. Porque daqui a pouco acaba, o futebol é assim, é Claro. uma gangorra. Tá na hora Já também foi do um pouquinho, Brasil né? na minha época, perdi Copa América, no último minuto, gol de Verdade. Adriano. Cara, a gente Exato. não ganhava. Dá A tudo gente certo mandou no Brasil. vocês Tava pra, difícil. a gente ganhou lá É? a gente mandou vocês lá pra jogar contra na a hora de Áustria, acabar essa sei lá, fase contra também, a né? Oceania. Cara, são Ganhamos de fases. 3-1 deles lá, né? Foi jogo lá em no Rosário. Rosário Naquela Central. época lá o Brasil Tava lá, né, Pete? venceu Eu não 3-1. tava. Eu não tava. 2 do Luiz Fabiano.
Mas tá na hora de essa Não, você não fala, tinha Verón, tinha, o time era bom. O time era bom. São fases. Mas entendeu? São momentos. Tem até um documentário sobre a Copa América de 21. Vocês ficam chorando, porque a gente não chora muito, né, Dali? Mais que a gente, assim, com de emoção, você chora. E, cara, ali o Di Maria fala muito sobre como aquilo tirou um caminhão das costas e o time ficou mais leve para jogar. Mas o que eu quero falar é o seguinte, com todo respeito, mas nós temos que falar de tática hoje. Porque senão, se nós não falarmos de tática hoje, a gente não vai dar o mérito ao treinador. Não, vamos Porque, falar de claro, tática, nós temos, claro. obviamente que nós temos, a gente vê uma Argentina que não se dá como perdida. E isso é um detalhe importantíssimo. E esse é um exemplo que eu pego para minha seleção. Esse é um exemplo que eu pego para mim. Sabe, assim, de você não se dar por perdido, de você brigar a todo momento, de você entender que, cara, a qualquer momento você pode fazer um gol, se colocar no jogo novamente e tudo pode acontecer. Qual gol você quer? Mas não, substituições de tático? Quando você muda o jogo, a Argentina vai muito mal no jogo, está muito mal no jogo, até 2-0. Quando o Scaloni faz as mudanças e ele muda o esquema do time, o time revive. Mudou para qual? Ele muda para 1-3-5-2, foi aquilo que eu tinha falado. Ele muda para 1-3-5-2, ele traz o Paredes para fazer a saída de bola, ele tira o Messi lá de dentro, que o Messi estava lá dentro. O Messi vem fazer o meia, exatamente. Ele vem fazer o meio, ele tira o Nico, bota Nico. Isso, bota o Nico, isso aí, Gonçalves, na ponta. E coloca o Martínez e tira Depol. Exatamente. Ele tira o Depol. Ele tira o Depol. Um meia por um centroavante. Isso. Né? Isso é bom. Então acontece. E troca o lateral. Ele espeta um lateral, ele faz 3, uma série de 3 com Paredes, tá bom? Com Paredes. O que acontece lá na frente? Aí depois foi no final. Sim. Aí lá na frente ele bota 2 atacantes, que ele faz 1-3-5-2. Mais os dois alas. Mais os 2 alas. Ele preenche mais o terço final e traz o Messi pra meia. Cara, assim, o Messi começou a jogar. O Messi começou a fazer aquilo que ficou o Messi pela direita e o Enzo pela esquerda. Exato. Ficou meio um quadrado. E aí um zagueiro por zagueiro. Olha né? aí, ó. Olha o desenho. Olha só, esse é o desenho. Cara, isso mudou completamente. Mudou completamente o jogo. Por isso que, assim, aí entra a gana da Argentina, a vontade de vencer da Argentina, assim, a raça deles, com mais a estratégia do treinador. Esse é o treinador. Ele alarga o campo, Aí Felipe. tem o quadrado, Ele tá vendo? alarga o campo. Tem um pentágono, tem Lautaro, Sim. tem Lautaro, Julián, Sim. Messi, McAllister e Enzo. Tem Olha um o Paredes onde tem um tá, pentágono Isaac. no meio. Olha o Paredes onde está, na frente do Dibu. Ó, eu achei sua explicação brilhante. Assina embaixo. No entanto, se você não tem um ET, nada disso teria funcionado. De fato, é tudo um conjunto para sobressair o ET. Se não tem a execução boa, Se não tem o Messi, digo mais, não tem a execução é isso aí. boa. Se não foi o Messi, se não tivesse o Messi, se tivesse um craque, de repente não teria acontecido teria. isso. Aí o Messi é acima. Mas a mão do treinador que já mexeu, teve que tirar, tirou. Ele não tem problema de tirar. Exatamente. Quem for, ele mexeu, E colocou ninguém Paredes. reclama, ninguém sai de biquinho. Ninguém reclama, ninguém Ganharam sai de uma Copa biquinho. assim, né? Trocando o time a cada jogo. Olha lá, ó, o espeto. Você pega Montiel, que é lateral, tá espetado lá na frente, Lautaro, o Nico do outro lado. Olha ali como é que estão, cara. Assim, realmente... E essa linha de 3 que falou Felipe, com Paredes facilita. Que ele sabe fazer isso. No Boca ele faz isso ele direto. verticaliza muito bem. Direto. Tem a leitura de jogo absurda. A construção dele é absurda. Ele é um cara, é um dos poucos volantes da Argentina, e acredito que os outros não têm essa qualidade. Passe longo, passe curto, passe médio, entre linhas. Ele tem uma visão de jogo e um passe impressionante, perfeito. Ele tem a bola do Tagliafico, se não me engano, o pênalti, é uma bola do Paredes, se não me engano. Agora, preciso falar uma coisa aqui. Preciso fazer o papel do crítico aqui. Tudo lindo, maravilhoso, emocionante. Argentina chorando. Messi maior da história. Vamos avaliar também a dificuldade que a Argentina teve contra adversários de uma prateleira muito abaixo. Na comparação com outras seleções, por exemplo. Olha o que a França está fazendo aqui, passando o carro em todo mundo. E aí olhar o que a Argentina sofreu contra o valente Cabo Verde, contra o raçudo Egito hoje, mas times tecnicamente muito abaixo. Mas o Egito, eu discordo só do Egito. Assim, o Cabo Verde eu até concordo contigo, mas contra o Egito, cara, a força que o Egito teve, principalmente no primeiro tempo, os caras correram o Egito demais. jogou muito bem, mas olha o que era a Copa do Egito até aqui. Mas eu citei aqui, Sim, André. mas entrar para um jogo de mata-mata, André, as coisas mudam, os caras começam a acreditar e vai para cima. Eu falei não aqui. é uma questão só do Egito também, eu entendo o que você está falando, mas se você for analisar friamente, o Egito é o que correu tanto que não aguentou o segundo tempo. Porque não tem como você ter uma concentração, uma marcação como o Egito fazia. Pressão, né? Você não acha que é um tempo do alerta Egito, pra o Egito Argentina? não conseguiu deixar a Argentina sair jogando. Você não acha que é um Não, alerta para a Argentina? Sim, óbvio que O sofrimento que eles tudo tiveram você tem com que Cabo Verde, melhorar para Egito. outro jogo. Não, óbvio. mas já foi um alerta com a Áustria, tá?
Porque eu falei aqui, com a Argélia jogou bem, primeiro jogo da Copa e tal. Com a Áustria, a Argentina, por momentos, perdeu o controle do jogo, perdeu a bola no meio campo. O meio campo da Argentina é fundamental para ela defender bem e atacar bem. E para o Messi jogar mais livre, ter mais liberdade para não descer tanto. Vocês veem que quando a Argentina está em dificuldade, tu vai ver o Messi recuando. Porque não chega a bola, porque a bola chega difícil, porque não tem espaço para ele. Você que é defensor, você viu como é que a linha estava errada? Exatamente, não? outra coisa ela que... Ela estava toda torta. Muito bem, muito assim, bem, muito bem. Ela estava indo se o Romero fez um ótimo jogo, mais um jogo bem abaixo para mim do Martínez. O Martínez no jogo passado tinha feito gol, mas ele tinha errado num gol. Uma marca, né? Ele tinha errado, exatamente. No primeiro e gol. hoje, para mim, ele erra nos 2 gols. 2 gols ele erra. Você acha que ele é um zagueiro de baixa estatura, né? Mas ele salta muito. Mas salta bem, salta bem. Tudo bem, mas aí vai no corpo. Então, eu tô perguntando sobre isso. Um zagueiro de baixa estatura, ele tem que ter uma movimentação melhor. Exatamente. Ele comete 2 erros no primeiro gol. Primeiro que a linha sai e ele continua. Quem dá condição, se puder voltar, quem dá condição é o Martínez. É ele que dá condição. Aí ele dá condição, dorme e o cara antecipa ele sobe assim, atrás do cara, sem empurrar, sem fazer absolutamente nada. Ele perdeu a marca. Exatamente. Ô Paulo, o Egito hoje jogou muito. O Hassan jogou demais. Até o Salah. O Salah não, hoje fez bom o jogo. Zico do outro lado. O Egito hoje parecia uma seleção de... Olha o Martínez agora. O Martínez olhando pra ele, tá olhando pra ele passou, o Martínez perdeu a marca novamente. Contra-ataque com 4 jogadores dentro da área. O Egito, toda vez que contra-atacava a Argentina, tinha 3, no mínimo 4 jogadores, 5. E o Salah foi o cabeça pra esse contra-ataque. Fez o melhor jogo da Copa. Fez o melhor dele, jogo disparado. Fez o melhor jogo disparado. Ele tava Agora mal tem vários erros. Tu viu que se a gente volta atrás, o cara que tem a bola, o Enzo, vai marcar, e o cara que está da Argentina atrás, marca o Enzo, em vez de fazer a cobertura. É um erro coletivo, mas para mim o maior continua sendo do Martínez, porque se você pega a câmera de trás, na câmera inicial, o Martínez ele olha o atleta, ele dá uma quebrada de pescoço, ele olha o atleta chegando e depois ele vira completamente de costas. Quando ele vira completamente de costas e corre para trás, o atleta inteligentemente, sabiamente, ele faz um movimento de facão para frente e antecipa e faz o gol. Eu só tô olhando o sofrimento da Argentina nesses 2 jogos e lembrando que a Argentina é um time já mais envelhecido, né, em relação à última Copa do Mundo, tal, e já teve que ir para uma prorrogação contra Cabo Verde hoje, teve que jogar muito até os 90 minutos. Eu faço uma comparação, por exemplo, com as forças que estão do outro lado da chave. Não tem jogo fácil nessa Copa do Mundo, certo? Certo, menos para a França. Exato. Menos para a França. Exato. E a Espanha, que está crescendo, passou sem dificuldade pela Áustria, sem sofrer, e venceu Portugal de 1-0. Então, assim, você olha o sofrimento da Argentina, eu acho só como ponto de atenção. Mas lembra... Se ela quiser levantar o caneco de novo, eu acho que ela vai ter que subir o nível. Mas você lembra... Concordo 1000%. Que a gente botou a prateleira. França, Espanha, Argentina. Tá indo na normalidade. Se ela faz um jogo como ela fez hoje com a França... A Noruega, por exemplo, que tirando o jogo que eles colocaram reservas contra a França, sofreu muito menos. Exato. A Noruega sofreu muito menos. Se pegar os jogos da Noruega, tirando a França... Inclusive contra a gente. Sofreu muito menos. Mas a Argentina sofreu, eu volto a repetir, a Argentina sofreu com a Áustria um pouquinho, com Cabo Verde sofreu demais e hoje também. Sim. No Mundial passado, a Argentina nunca correu atrás do resultado, se não me engano. Nunca correu atrás do resultado. Saudita... Perdeu o primeiro jogo e depois nunca correu atrás do resultado. Agora já teve agora já 2 vezes teve que correr atrás do resultado. Né? Isso é e virada. E desde que perde a Arábia Saudita na estreia, todo jogo seguinte da Argentina passou a ser eliminatório. Não foram jogos fáceis, né? Sofreu com a Holanda, sofreu com a Austrália, mas ela de fato... Na chave, André, México sofreu 2-1 e com Polônia sofreu. Exato, não foram jogos fáceis. Não foram fáceis. Até nesse primeiro jogo contra a Argélia, o jogo até o Messi fazer 1-0, o jogo estava bem complicado. Ele vinha sofrendo, aí entra um cara que não é desse planeta. Exato. Por isso que eu digo que se a gente começa a pensar, os gols no Qatar foram mais divididos entre os jogadores. Entendi. Os volantes fizeram mais gol. Por isso que você acha que o Messi esse ano Por isso que eu acho que está muito mais dependente do Leo. O Leo já fez 8. Os demais fizeram 3. E detalhe, nenhum de pênalti. Que ele perdeu 2 pênaltis. Ainda bem, né? Porque senão teria 10 gols. Exatamente. Eu tô falando isso. Eu concordo que você está mais dependente, porque ele tá fazendo gol de jogada mesmo, bola rolando. E assim, há 4 anos, por exemplo, teve o jogo com a Croácia... Olha esse cruzamento, André.
Olha que o gol Lautaro, é esse, o cara. Lautaro foi demais. Cara, é assim, absurdo esse gol, a curva, cabeçada. né? A bola Agora, olha, tem saindo uma do- coisa aqui que eu acabei de ver agora assim. Olha ele subindo com o olho aberto. Sabe quem cria a dúvida no zagueiro? Olha o atacante chegando para fazer um movimento pro primeiro pau e o zagueiro fica meio sem saber o que vai fazer. vai no primeiro, olha vai no lá, segundo. O número O Nico, 15. o Nico Gonçalves. É, o Nico Gonçalves, ele vem correndo, aí o cara dá uma movimentada e quando ele vê, já foi, a bola passou. Agora, a cabeçada é de manual, né? Brincadeira, né? Agora esses momentos são, cara, por isso que o futebol é bonito, né? Porque por isso que a gente jogou futebol tantos anos e ama o futebol. Porque quando a gente menos espera, acontece o inesperado. O improvável. O improvável. De Lautaro fazer um cruzamento, cara, quando ele tem que estar na área, fazer um cruzamento perfeito. Exatamente. Fez um cruzamento Olhando, perfeito na hora olhando, certa. olhando. E quem roubou, Na a hora bola, certa. quem roubou a bola foi o Álvares, que é outro atacante. Ele foi lá que lançou ele, que lançou Olha ele. só, um centroavante rouba a bola, lança outro centroavante que cruza para um volante, Pro volante, pro meio, fazer o gol da Volante. vaga. Mas eu só falava do Messi há 4 anos, 4 anos mais jovem, a gente viu o Messi rabiscando contra a Croácia, fazendo jogadas de ponta. Agora é um Messi que caminha e quando precisa decide com a sua É habilidade, a sua agressivo técnica, quando né? tem com a Tá bola. sempre no lugar certo, na hora Sempre. certa. Incrível. Está sempre. mais perto da área. Entre as Mais perto linhas, da área. Não se desgasta muito para descer. entre as linhas, que é onde o meia tem mais dificuldade, mas com ele não Sem tem o Di Maria, dificuldade. que foi Sem um o Di Maria. coadjuvante Sem o Di Maria. Fez gol em todas as finais. Agora eu queria falar uma coisa aqui, porque muita gente me perguntou, não sei se em forma de crítica ou não, mas pelo menos não me xingaram. Vai falar, pô, vocês não criticaram o Messi, quando perdeu o primeiro pênalti, vocês não criticaram não sei quem, criticaram o Bruno Guimarães. Nenhum de nós criticamos o Bruno Guimarães. Ninguém. Pelo Não, pênalti ninguém. perdido. De maneira nenhuma, ao Nenhum contrário. de nós, pelo contrário. Pelo contrário. Ele tem personalidade para ir lá e bater. Eu Pegou a bola e jamais pegou. vocês vão ver, a não ser que o cara vai bater um pênalti de sacanagem. O cara vem sério Sim, bater uma pênalti. cavada, uma Ninguém cavada, vai. é. O Messi perdeu o pênalti, já perdeu outras vezes, como o E Cristiano se tivesse perdeu. outro, ele ia bater. Ia bater Ele ia de pegar a novo, bola e bater. personalidade. Perdeu 4, personalidade. perdeu 4. Vamos rodar os 4 gols perdidos pelo Messi? É incrível, né? É que sejamos justos, assim. Eu jamais vou criticar o Bruno Guimarães perdeu o pênalti e não vou criticar o Messi. Se eu tiver que Bateu criticar mal, vou bateu criticar mal. todo mundo. Bateu Bateu mal. muito mal o Muito pênalti. mal o pênalti. Bateu muito mal Tem o um pênalti. vídeo, o Neymar é um batedor de pênalti melhor que o Messi. Muito melhor. Ele ensinou, né? Muito Então, melhor. do Neymar dizendo que o Messi pediu pra ele ensinar como é que o Neymar batia o pênalti. Mas Será que eu consigo bater o pênalti assim? O Messi fala pra ele, ele fala, pô, você é um Messi, cara. Mas Mas ele não consegue. O pênalti anterior, André, Ó, os 4 pênaltis que ele perdeu. Contra a Islândia, em Moscou, tava nesse Sim. jogo. O Ele Messi tentou tinha abrir uma o cara pé. de medo, assim, ó, nesse Mas jogo. olha a diferença aí, Zé. Era- Do pênalti no Catar, todos eles ele foi olhando pro goleiro. Essa aí o Todos que goleiro ele foi pede, bem. nenhuma ele olha pro goleiro. Olha a Não diferença. bateu mal, não. Esse aí o goleiro foi Sério, bem. Esse foi goleiro bem. da Polônia. O goleiro foi bem. E os últimos dois bateu igual. Igualzinho. Igual. Igualzinho. Igual. Sabe o que aconteceu nesse aí? Ele escolhe o canto, quando o goleiro adivinha o canto, já fica difícil. Fica tem como ele tirar o a pé. dúvida fica no jogador, O né? legal é que tem, essa da Áustria ele acabou olhando o goleiro, mas se você pega o pênalti no Catar, ele bate pênalti na final e tudo. Cara, ele bate devagar o pênalti, que ele vai olhando o goleiro, ele só Sim, com a desloca força, bola, sim, exatamente com a assim. força. Mas isso aí é aquilo, né? Até mesmo o gênio, ele precisa ter o mental lá em cima, né? Você vê que Mas- eu quero fazer o gol, Mas eu quero fazer o gol. que fique claro aqui, para fechar o que o Felipe falou, que a gente valoriza o cara que pega a bola. A Exatamente. É personalidade. pegar a bola. A É pegar a autorresponsabilidade. bola. Se É tivesse ir- outro pênalti, Não, ele ia mas pegar a na bola Na e Argentina, bater de ontem pro novo. Messi bater, né, gente? Não tem essa. Como não tem? Se o treinador fala pra ele, não vai bater. Primeiro, o treinador não Ele, fala ele pra pega a ele. bola. Não precisa nem falar. O Ancelotti, É o Messi. seu Ancelotti, vou voltar a esse assunto? Não, gente, se o Neymar tivesse em Se o campo, o Neymar ia Ancelotti, bater o pênalti no no dia Brasil. anterior falasse assim pro Vinícius, quem vai bater o Bruno Guimarães. Naquele momento o Vinícius falou assim, ó, professor, eu tô bem, eu sou artilheiro da Copa, eu tô jogando muito, eu que vou bater. Então deixa eu fazer uma pergunta capciosa pra vocês. O Messi perdeu o 4º pênalti dele, o 2º nessa Copa aqui. Você não vai falar que ele não vai querer bater Tu o acha que pênalti, ele vai não? bater? Calma, é uma pergunta. Vai- ó. o não, próximo não vai faça bater. não. Se por acaso tiver um batedor melhor que o Messi, pode ter, tá? Vai bater, não, vai bater. vai bater Fica lá em tranquilo. cima, né? Tô O perguntando. batedor que for melhor que ele fala assim, não bato tanto. Fica tranquilo. Não bato tanto. O não se batedor preocupe. fala assim, não. O batedor é melhor do que ele fala assim, você não, que não. entendeu errado. Eu quero ver quem ousa pegar a bola. É só Exatamente. uma Eu quero ver. pergunta. É só uma pergunta. Ó, lendas que já perderam pênalti em Copa do Mundo. Messi, Maradona em 90, perdeu Zico, pênalti. Roberto Baggio. Baggio, Platini, Harry Kane na última Copa do Mundo contra a França nas quartas de final. Pênalti importantíssimo, podia ter mudado a história daquela Copa. O Zidane cavou no Buffon, né? Zidane cavou no Buffon. Louco Abreu cavou na... Acabou também na Gana. Contra a Gana. Tá bom. Vamos ouvir Lionel Messi, o craque e o batedor de pênalti também da Argentina. No, una locura, la verdad que increíble lo que vivimos, terminar sufriendo así una vez más.
Nada, se había puesto fea con el 2-0, creo que habíamos hecho un buen partido, que con el penal, si yo hubiese hecho el penal, cambiaba otra vez la dinámica del partido. Nosotros estábamos bien, estábamos generando después del penal. También le generamos situaciones claras, como la de Alexis, la de Juli, pero es verdad que después con el 2-0 se había puesto fea. Pero nada, este grupo demuestra una vez más lo que yo muchas veces repetí, sé porque lo conozco y conozco de adentro toda la interna, un grupo que no se cansa de competir, de creer, de intentarlo, que no baja los brazos nunca, y hoy una muestra más de carácter. La verdad que como lo dije la otra vez, es un orgullo estar al lado de ellos, competir en la cancha contra quien sea el rival. No era fácil levantar un 2-0 en una eliminatoria mundial, como se están dando los partidos, que nadie te regala nada. Y bueno, gracias a Dios nosotros lo hicimos nada más. Sí, la verdad que fue un desahogo para todos. Como dije recién, tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más y demuestra cada día lo que es. Na Copa passada, eu lembro que a gente usou um termo para o Messi no Seleção Qatar, que era o Messi se maradonizou na personalidade. Bateu boca com adversários, lá o que mira bobo, passou a comemorar os gols de forma mais efusiva. Hoje o soco no ar dele, a lá Pelé, foi uma cena bonita também, né? Comentei isso com o que Dali. ele dá, assim, a comemoração dele, a veia dele saindo assim, é absurdo. Agora, de um cara que é líder, né? Falando do grupo que se ele perde o pênalti, estava se achando... Ele disse que decepcionou o grupo. Decepcionou o grupo. Olha isso, cara. Olha, ele estava preocupado que estava decepcionando o grupo. Que nota você daria pro Messi hoje, Paulo? Não sei que adora nota. 10. O cara deu um passe pro gol, fez o gol. Tá bom. Que nota você daria pro Messi hoje, Felipe? Daria um 8 para ele. D'Alessandro? 10. Eu sempre. Se ele faz um gol, dá uma assistência... 10 eu daria para ele na final da Copa, porque ele fez com a França, eu daria 10. Pô. Faz o gol, dá uma assistência. Mas não é tão simples também para dar um 10, não. O 10 porque é o Messi. 8 porque não, desculpa, 8 porque é o Messi. Porque se fosse um outro jogador, daria um 7. Agora, eu queria falar uma coisa que eu esqueci. A sinergia do ambiente da seleção com as pessoas. Jogando o Messi em Copas, né? Esse jogo aí era 10. Estamos rodando o da final. Esse jogo é 10. Esse jogo é 10. Esse jogo é 10. 20. Mil. 30. Esse jogo é 10. Gente, assim, é incrível o que está acontecendo aqui. É incrível. Eu acho que nem o Dali esperava. Nem o D'Alessandro esperava. Muito se debatia como o Messi vai jogar a Copa mesmo? Como é que chega o Messi aos 39 anos? Ricardo, que essa e os argentinos estavam dando uma de cínico assim. Não, vamos lá só para curtir. Ninguém ganha 2 Copas seguidas. Só o Brasil em 58, 62, a Itália nos anos 30. Vai ser uma homenagem à nossa geração. E sabe o Messi, se ele vai, né? Não sei se ele velhinho, vai. Não dá não. E, cara, chega aqui, gol em todo jogo. Uma raça incrível. Jogando. Cara, eu acho que nem você esperava, Dali. Não esperava, até porque nós já comentamos isso aqui. Ele confirmou a sua presença, claro, alguns meses antes do Mundial, né? Ele queria saber como que ele estava. E por ter jogado na MLS, ele fez um trabalho especial. Esses caras trabalham, ele, o Cristiano, Mbappé, os caras que são top. Parece ficção, cara. Parece que foi escrito por alguém. Assim, eles se preparam diferente. Eles se preparam diferente. O Mbappé deixou de jogar alguns jogos no Real Madrid. Olha esse gol aí, é absurdo. Olha lá, olha a dificuldade. Isso, cara. A bola prontinha para finalizar. Que isso, ela quica e ele bate. Não, e ainda isso, um camisa 10 que usa a esquerda como Maradona. Que isso, cara. Parece que alguém escreveu isso daí. Acho que nem assim, o mais criativo dos escritores, se fosse escrever, tipo Eduardo Galeano, né, um escritor latino-americano que amava futebol. Acho que nem ele, se fosse escrever, conseguiria escrever o que está acontecendo aqui na Copa do Mundo com o Messi, cara. E ele está escrevendo ainda, né? Isso não tem escrito. Humanamente falando, não tem. Isso é algo divino, pô. É algo divino. Mas tu viu o que ele falou? Deus tinha guardado alguma coisa para mim, depois do pênalti, entendeu? Aí, beleza. É isso. Mas Deus isso é algo divino, isso é muito acima. Exatamente. Que Deus está guardando para ele. Mimadinho, mimadinho. Tu acha muito? Que é isso? Deus só. Tem uma luz assim. Ele é mimadinho de papai. Vamos olhar para nós, os mortais. Cara, parece que tem uma luz assim em cima do cara. Assim, é impressionante o que está acontecendo, cara.
Até o juiz está ajudando. Vamos debater o gol anulado do Egito. Mas só rapidinho, parece que tem uma luz nele, mas você falou uma coisa que foi muito importante, né? Assim, parece que tem uma luz nele agora, mas até conquistar, né? Era Foi sombra. difícil, foi Você difícil. tava Teve nas muito sombras. choro, teve muito Foi choro difícil. realmente, é verdade. Por isso que eu acho que é as muito lendas importante são o o que que você são. falou. Todas elas, Pelé, Ressignificar, Zidane, exatamente. Ronaldo, todas conheceram o inferno em algum momento antes de se levantar. Todas. Porque cara. alguém que assiste só isso aqui, alguém que colocou no programa só agora, que está assistindo só agora, não pegou o que você falou antes. Assim, nem tudo só Foi flores, bonito, né? roda, Foi é bonito, bonito. é. Para ele conquistar, ele passou por um processo que ele chorou, Como quase Pelé, deixou a como seleção. Ronaldo, como Exatamente. Zidane, o caminho das lendas. Bem não falado, não- muito bem. É sempre assim, cara. Eles sempre vão lá pra baixo. E é por isso que eles são o que são, porque eles se reerguem, cara. É incrível. Mas, assim, até o juiz está ajudando. Eu queria Não, rodar como o gol. assim? Como assim? Por que de novo? Tu falou duas vezes já. Ele já olhou, já Tu olhou. falou a segunda já. Eu falei, eu tenho que Tem falar. que ser sincero também. Eu preciso falar. Tem que ser sincero. Era pra Ele anular já o me gol, fala a cutucou verdade. duas Era pra vezes, anular me o gol? cutucou duas Era vezes. pra anular o gol? Foi falta? Vamos ver. Vamos ver. Foi um pisão aqui. Não, Tem aí não, som? não, que não falar. Não foi pisão, não. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Se vamos falar sério, Olha lá. Foi falta. Eu também achei falta. Você achou Muita falta. Eu achei Muita falta. falta. Achei. Ser bem sincero. é uma falta muita, cobrável. muita É uma falta. falta cobrável. Eu Você acho achou que não? Não, eu vou ficar com a opinião do Eric Faria na transmissão. O juiz tem que marcar essa falta no campo. Ué, mas o VAR tá lá pra quê? Eu sei, eu não acho que seja Não uma entendi. falta indiscutível. De VAR. De Tu VAR. acha que não é de VAR? Eu não acho que seja Saiu uma o gol. Se não saísse o gol, tudo bem. Sabe o que eu eu não acho? acho que seja Ué. um lance indiscutível. Não Sabe o que eu acho? Assim, Eu acho que é um lance discutível. quando para e vai pro VAR, olha aí isso. você vê que é falta. Muita falta. É por isso que assim, é por isso que eu gosto do negócio do futebol Não inglês, consigo que é ver o toda VAR essa- não... Eu olho e tenho dúvida. Porque a partir do momento que Agora você você dá acha essa que tem- falta... Não, em câmera lenta, frisado. Não, mas- futebol não é assim. Exatamente, cara. eu concordo Futebol contigo. não é assim. Nesse caso, eu concordo em com você câmera com o lenta, Eric. frisado. Mas não é só nesse lance, Futebol é é em todos velocidade os lances, normal, então. gente. Bota em velocidade Não, normal. mas Mas em todos os lances, então? Futebol é São assim, falta pra que mim. estão não, mas são falta que quando estão o VAR marcando, entra, né? não tem mais isso. Mas são falta que hoje no futebol tá Se o marcando. juiz Mas marca isso- no campo, gente, tá tudo certo. Eu não André, acho... mas hoje Tudo bem, minha o opinião. futebol... Com essa o imagem VAR frisada aí, o fica ruim VAR pra mostra gente. que é falta. Mostra o lance em movimento. Se você botasse isso há anos atrás que Porque não tinha TV, imagem frisada, isso aí ó, não tinha nem imagem acontecer nada. congelada, se eu faço assim, ó, parece que eu tô te agredindo. É, mas Não, mas hoje, embaixo. futebol hoje Não em é cima, assim. embaixo, embaixo. Futebol Sim, hoje não, é tô assim. dando embaixo, exemplo, tô dando embaixo. exemplo. Embaixo. Tá bom, se eu faço assim com a minha joanete aqui, ó, em você, ó. A eu- Joanete ele vai não, pegar. a Joanete é muito Se eu grande. faço assim, parece que eu tô te agredindo com a imagem Eu concordo frisada. nisso aí, É nesse isso, caso eu concordo. Mas Porque o você- futebol mudou. Tenho dúvidas, tenho O futebol dúvidas. mudou. Porque você imagina se eles chamam lá pro Salah, pelo menos, pra ver. Vem cá ver. Igual do Ah, não, Salah o do Salah pênalti caiu lá. muito feio. Eu também achei, cara. Eu também em achei. velocidade normal. É campo, Olha lá o pra campo. pisão, André. Opção. Tá bom, tá bom. Deu dúvida. Mas por que Visão. a gente fala? Porque estão marcando essas faltas. Todas. É que estão marcando Todas todas essas pisão pisão. no dedo do mindinho. E às vezes até cartão Ah, você não. ganha. Essa discussão... Assim, o nosso especialista em arbitragem, Oliveira, considerou que o gol foi bem anulado e que a falta é na fase ofensiva, ou seja, que o Egito só recuperou a bola e atacou por causa da falta. Então, na opinião do PC, o gol foi bem anulado. O que eu estou dizendo não é que o juiz roubou, foi um absurdo. Eu acho que é um lance discutível, na minha opinião, para VAR. Discutível. Acho que é um lance muito interpretativo para VAR, na minha opinião. Não é, tanto que aqui você tem 2 contra 2. Tanto que aqui não é 100%. Então, de fato, é muito discutível. Tudo bem, mas se está dividido, porque pode ser marcada ou não. E aí eu acho que não é para VAR. Bom, mas aí... Mas, e- Dali, ou pode ser para também, Mas quero deixar entendeu? uma coisa bem clara. Isso aí não é pra falar assim, nó que roubo. Não. Porque assim, porque eu tenho visto muitas pessoas, comenta do roubo, comenta do roubo. Eu não vejo roubo. Não vejo roubo, não. Eu Estão vejo falando roubo. isso? Sim. Muita gente. Já mandaram para mim também. O Egito, Deixa de mandar mensagem, tá no Instagram que não... a seleção do Egito está revoltada, né? Não. Eu não acho que isso é um absurdo, não. Eu só acho que é discutível. Eu, se eu fosse isso. do Egito também, eu estaria também. Eu estaria bolado também, saído da Copa. Sabe assim, e é uma falta discutível. Eu tenho dúvida, Paulo, sinceramente, se o tenho. jogador cai por causa disso aí. Tenho Não, dúvida. não tenho. Acho que ele já estava André, desequilibrado, não, mas é uma dúvida. Quando você pisa no pé dele, ele perde o equilíbrio, não tem como. Mas agora outra coisa Você tá em velocidade, se eu piso no teu pé em velocidade, você perde o equilíbrio. Outra Você coisa. passa. 46, será que eu caio? Não, no seu pé é diferente. Outra coisa, 2-0. Falta malandragem também. Eu acho que tu falou em alguns dos programas, né? Sim, 2-0, cara. Acabou o jogo. acabou. Furou a bola, Não, faltando acabou 10 o jogo. faltando 10 10 minutos. minutos. A Argentina fez 3 gols em 12 Salvo minutos. engano, eu não vi os jogadores da Argentina reclamando na hora, né? Reclamaram. lembro. O Messi, quando isso acontece, sai o gol, o Messi vai direto no árbitro. E o treinador Falta. fazendo gesto de racismo? O treinador egípcio ficou muito revoltado.
Muito revoltado. Eu tenho realmente dúvida se isso é falta, cara. Assim, ó, em velocidade normal, eu tenho muita dúvida se isso é falta. Foi falta. Agora, com a imagem frisada, com lupa, aí qualquer coisa é falta. Mas o futebol hoje é assim. Tá, mas tu tá... Lamento. Eu também lamento. Porque, pô, se isso acontece quando não tinha o VAR, o jogo Com a imagem correria. frisada, em câmera lenta, eu acho que você acha Mas tu qualquer queria coisa. que o VAR não participe? Não, que o VAR participe em lances claríssimos. A bola entrou, não entrou, bateu na mão, a falta foi claríssima, sem dúvida. Aí eu acho que é lance para VAR. Mas sabe o que a gente tá falando nisso? nisso, O Dali? VAR caminhou para um outro Exatamente. lado. O VAR que foi criado para isso, rever lances indiscutíveis, ele caminhou para dar uma segunda chance para o árbitro tomar uma decisão. Eu não gosto. A gente muitas vezes no fechamento, aos domingos, depois da rodada do Campeonato Brasileiro, muitas vezes acontece lance como esse, a gente tá se posicionando sempre a favor de... Tá em câmera lenta aí, tá, gente? O árbitro é da onde? Tá em câmera lenta. O juiz apitou no Esqueci a campo nacionalidade dele. e tem certas coisas que tem que ficar pro campo, sabe? Assim, não tirar a autoridade do juiz, fica no campo. Jogadas que são... Se deu falta, beleza, fica falta. Se deu falta... Porque são jogadas contestáveis, assim. Aqui tem um que pensa de uma maneira, outro que pensa de outra maneira. Então não é uma coisa que é muito certa e muito clara, entendeu? E lá na... Então, aí por isso eu gosto do futebol inglês, cara. O futebol inglês, dificilmente o VAR entra em ação. O árbitro é francês. E lá na França o pau come. Sim. Mas come. o que acontece também? O juiz aproveita o VAR e se apoia no VAR. Exatamente. Que decida aquele lá em cima. Exato. Não? Mas Ele o VAR não decide tem lá. que ficar chamando toda hora. O VAR não tem que ficar chamando toda hora. É o que eu acho. Pra mim, assim, olhando no VAR, pra saber, olhando no VAR, foi falta. Se olha no VAR, foi falta. Agora, não sei se teve intensidade, tá? Mas claro que um pisão no pé, por mais que seja no dedo mindinho, dói. Então, assim, foi falta. No dedo Agora, mindinho, não sei mais ainda. Se daria no campo, assim. Eu acho que não é uma situação pro VAR intervir. É isso. Bom, vamos dar espaço à revolta da seleção egípcia? Vamos. A seleção egípcia ficou indignada com a arbitragem. Eu acho que não deve ser fácil você ter a vaga na mão assim, né? Não. 10 minutos, 2-0. Tava E tudo aí, o jogo tranquilo nas Tomou mãos. 3 gols em quanto tempo? Faltam 12 minutos. 12 minutos. E para deixar claro, eu não estou dizendo que é um caso de revolta, de absurdo. A palavra que eu usei foi discutível, na minha opinião, para esse lance. Vamos ouvir a revolta dos egípcios. الحكم نوفر ريفري نوفر ظلم مبين وواضح بيضيع مجهود بلد كامله من اول الماتش هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 الارجنتين بطوله موجهه حسب الله ونعم الوكيل بعتذر لهم كان نفسنا نفرحهم النهارده ما عرفناش نعمل ده بس والله مش بايدينا بايد الحكم هي البطوله متوجهه باينه اصلا الشعب المصري اوريدي فرحان بيكم جدا وفخور بيكم جدا مبروك كاس العالم للارجنتين مبروك مش محتاجين حاجه تاني خلاص حامل اللقب كنا الافضل في كل شيء ولكن النتيجه كانت فيها مؤثرات مش خارجيه داخليه جوه الملعب وخارجيه قبل الملعب قبل الماتش. فواضح ان الضغوطات اللي اتعملت على الحكم قبل المباراه من جانب الجانب الارجنتيني نجحت ان كانوا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا ومنتخب فرنسا. عايز اقول في الحياه كلها مش كل اللي يمشي صح يعني كله هيتعب. طالما ماشي صح هتتعب. فاحنا مشينا صح وتعبنا واتأذينا بعوامل خارجيه وطبعا كل البهوات اللي موجودين الاجانب اللي موجودين مش حاسين بحاجه لان هم مش حاسين بحاجه اصلا. ف انا بقول ان احنا كنا من حقنا ان احنا نكسب ومش عايز اقول هارد لك لينا لا احنا طلعنا بشرف من ناحيتنا لكن النتيجه غير النتيجه المؤثره غير بعيد عن الفير بلاي اللي قال عليه الاتحاد الفيفا ولا ريسبكت ولا فير بلاي توداي. النهارده ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي. النهارده ان في بنالتي اتلغانا كوره Fica registrado aqui a revolta do lado perdedor. Vocês julguem. A imagem passou para todo mundo. O lance frisado, o lance velocidade normal. Vocês em casa tirem suas conclusões. Só para deixar claro, como você falou e deixou bem claro, eu também penso como você, acho discutível
Para não vir depois, você falar que não foi o que foi. Eu acho discutível. Não tem lado certo nem lado errado. Eu acho que é discutível isso aí. Quem pensa que foi, tá tranquilo. Quem pensa que não foi, também tá tranquilo. Nesse porque caso o aí... lance frisado, a imagem congelada, você fala falta. Aí eu vejo o lance em velocidade normal, como é, na minha opinião, a maneira correta de se analisar futebol, porque futebol é um lance de contato, não pode ser analisado por imagens congeladas, elas têm que ter um contexto, a velocidade normal. Aí eu acho discutível. Pensamos da mesma forma. Se o juiz marca no campo, eu não falo nada. Como ele não marcou, eu achei discutível a revisão pelo VAR. É só esse meu ponto de vista. Mas, enfim, futebol tá cheio de histórias assim, e a gente vai ouvir agora, ver o vencedor. O Scaloni chorando de emoção. O juiz está acabando o jogo, ele já começa a chorar de emoção. É bonita a cena, vamos ver. No me sale preguntarte nada y quiero saber cómo estás, qué sentís. No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejá. Não conseguia falar. Você viu no momento, quando o Enzo cabeceia a bola. Ele começa a chorar. Não, então, ele faz a bota a mão na boca e fala assim, tipo, inacreditável isso, é absurdo. Ele tava contando com prorrogação, imagino. Exatamente, já tava da cabeça dele. Quando ele coloca o Lautaro, inclusive, Exato. aos 48, imagino que já era pensando na prorrogação. Exatamente, né? a imagem do gol me chamou muita atenção. Ele não acreditou. Outra observação, começou levinho o jogo, né? Vamos ver mais uma noite linda, mágica. Tranquilo, não sei, porque não tem jogo fácil na Copa, mas né? assim, não é aquele jogo que tu fala assim... O Edgar Alencar estava no pré-jogo do Sport TV, entrevistando os torcedores lá de fora. Todos os torcedores que falavam com ele diziam isso, não tem jogo fácil, vai ser 2-1, essa Copa, tirando a França, não tem jogo fácil. Zé, você pega aquela imagem anterior ali, todos do staff, todos ex-jogadores que passaram pela seleção da Argentina. Conhecem ou não? Como Scaloni. Conhecem ou não? Todos. Ayala, Samuel Pablo Aimar. E todos se prepararam para isso, né? Exatamente. Todos se prepararam para estar nessa tem uma imagem, no terceiro gol, tem uma imagem muito boa, o roupeiro rezando na frente dele. O roupeiro, o Mário, rezando na frente dele, olhando para o céu e rezando. O roupeiro da Argentina aí, ajoelhado. Vamos ver agora o Scaloni um pouco mais calmo na entrevista coletiva, falando do peso dessa vitória para o futebol argentino. Y lo de hoy, sinceramente, yo, más allá de, no por darle la magnitud, al final no es que estamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido. ¿Por qué? Porque es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando no deja de ir para adelante, de intentar jugar con la suya. Al final el fútbol es esto, el fútbol después la táctica, la estrategia, sí que es importante, claro, sin duda yo no voy a decir que no es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos hoy nosotros, no solo hoy, sino otras veces hubiéramos quedado eliminados. Así que nada, la gente que siga igual y lo que siempre dijo, que la famosa frase que no sé si fue de Leo en Qatar, que no lo van a dejar tirado, es así, es literal, porque es lo que se nota, lo que se palpa. Así que nada, emocionado. Agora falar para você, nem no Seleção de Buenos Aires deixaram a imagem frisada tanto tempo ali na falta, hein, diretor? Da falta ali. Hein, Felipe? Nem na Argentina essa imagem ficou ali congelada ali, hein? Nem na Argentina. É tempo de Messi, Ai, gente, vocês não. Fala alguma coisa, meu irmão. Vocês não. Tá feliz pra caramba. Sim, mas eu ia mandar não a mensagem quando tava 2-0, né? Que eu mandei a mensagem gol da Argentina. Não Eu entendo apaguei. por que secar tanto, cara. Aí não mandei essa vontade de secar. Eu tô feliz pelo Messi. Eu desisto de secar. Eu tô feliz pela Argentina e tô triste pela Colômbia. Eu queria ver... a Argentina agora é o único representante do futebol sul-americano. A gente fez um papel feio nessa Copa do Mundo. O Uruguai caiu na fase de grupos. O Equador foi abaixo do que a gente esperava. Apesar de ter feito um jogo com a Alemanha incrível, depois não jogou nada contra o México. O Paraguai foi mais do que a gente esperava. O Paraguai foi mais do que a gente esperava, mas se despediu de um jeito que não foi nada honroso, na minha opinião, praticando um antifutebol. Poderia ter feito um jogo mais bonito com a França. Perfeito. Vamos ver os africanos. Hoje saiu um africano. A Colômbia hoje não jogou nada contra a Suíça, nada. E só sobra a Argentina da América do Sul. E vocês têm meu coração, D'Alessandro, até o fim da Copa do Mundo. Eu sei que tem. Eu não, tá? Eu sei que tem muito. Eu sei não. Tem muito. Eu recebi muitas mensagens de carinho. Você tá muito paz E outras não. Outras não. Cara, eu sou da América do Sul, cara. Você tá muito Olha o paz. chaveamento aí. Só sobraram eles do nosso continente, cara. A Argentina e Suíça. Você é Suíça?
Pelo amor de Deus, tomara que a Argentina passe e faça a semifinal com a Inglaterra. Aí isso é uma verdade, não posso ser hipócrita. Eu estou torcendo para Argentina e Inglaterra na semi, e aí partiu o Harry Kane. Eu quero reviver, eu quero lembrar, ó, o Maradona passou pela Alemanha em 86. Será que o Messi passa... Desculpa, o Maradona passou pela Inglaterra em 86. Será que o Messi passa pela Inglaterra agora, em 2026? Se der Argentina e Inglaterra, tem uma questão política, não né? só futebol, senão Claro. política muito forte no nosso país. Não, e olha só, a Argentina... Primeiro a Inglaterra tem que passar pelo Haaland, né? E a Argentina também, que não é né? fácil. A Argentina também. Que já é uma pedreira. Assim, a Suíça é o time menos carisma da Copa do Mundo. Ninguém fala nada da Suíça. E os caras vão avançando. E ela vai indo. Ninguém nem cita a Suíça. Mas vai ser difícil. Vai ser menos difícil. carisma da Copa, ela vai passando. Não vem com essa força modéstia, Vai ser difícil, vai ser complicado. Vai ser complicado. Com Cabo vai ter Verde, que melhorar. Dito isso, claro que vai. 2-0 no primeiro tempo. Aí a Inglaterra vai encarar o Haaland. Né? O Haaland, o Odegaard, o Nussa, o Sorlotti. Que é também uma parada bem dura. Exato. Uma pedreira. Se passar, a gente projeta esse Inglaterra e Argentina.